Bom dia, então a gente faz hoje uma aula de reposição que é sobre feminismo e direito internacional, da matéria de negociação internacional e solução de controvérsias do Instituto de Relações Internacionais da USP. O objetivo de falar sobre feminismo e direito internacional é refletir uma literatura já abundante que existe nas últimas 2 décadas, principalmente, sobre feminismo e direito internacional, que polemiza tanto o fato de que o direito internacional é essencialmente feito por homens e para homens, no sentido de que a composição dos órgãos que controlam a aplicação de convenções, de conferências que elaboram convenções, de tribunais internacionais, de diversos órgãos das Nações Unidas, inclusive o Secretariado-Geral da ONU, que é bastante criticado em relação à sua composição. Enfim, não somente um aspecto que reúne uma boa parte da literatura e da militância relativa ao feminismo e o direito internacional, que procura questionar, então, esse predomínio dos homens na elaboração e na aplicação do direito internacional, e outros enfoques, outras linhas de abordagem do feminismo e do direito internacional que dizem que, independente de quem o faz, ou talvez justamente por quem o faz, o direito internacional, no seu conjunto, ele representa uma violação, uma possibilidade de violação de direitos das minorias de uma forma geral, que ele é um direito que serve aos poderosos e que essa ordem, digamos assim, corroborada pelo direito internacional não pode ser favorável ao direito das mulheres ou à emancipação das mulheres, né? Então, digamos que os enfoques que se encaixam sob essa segunda linha vão dizer que não basta ter mais mulheres nos órgãos decisórios, não basta ter mais convenções e regras específicas sobre as mulheres. É o conjunto do direito internacional que tem um impacto negativo em relação a diversos direitos, entre eles o direito das mulheres. A Emmanuelle Tournes-Joannet, que a gente trabalhou bastante em direito internacional, que foi a nossa obra de introdução ao direito internacional no semestre passado, ela situa o feminismo dentro do que ela chama de direito internacional do reconhecimento. Ou seja, para Tournes-Joannet, nós teríamos, a partir da Segunda Guerra Mundial, uma evolução do direito internacional que compreende o reconhecimento do outro. A gente não está falando, obviamente, de reconhecimento de Estados, né? Não é isso a gente viu no semestre passado, mas o reconhecimento de outros sujeitos que têm um status jurídico igual a daqueles que, até então, eram os protagonistas dessa ordem. E do que ela está falando? Esse direito internacional do reconhecimento teria 2 fases. A primeira fase seria exatamente essa, pós-Segunda Guerra Mundial, em que nós temos, do ponto de vista dos Estados, o processo de descolonização faz com que exista um status jurídico igual para todos os Estados do ponto de vista formal. Do ponto de vista das pessoas, a Declaração Universal dos Direitos do Homem assegura essa igualdade. E, por exemplo, para as mulheres, diversas convenções vão reconhecendo os seus direitos e atribuindo aos Estados obrigações em relação à consagração e cumprimento desses direitos. Mas o fato é que essa primeira fase se limita à igualdade formal, não é? O reconhecimento do outro no sentido de que o outro tem um status jurídico equivalente ao meu. Ela diz que vai haver uma segunda etapa que vai emergir de uma forma mais clara depois do final da Guerra Fria, em que eu não falo mais de igualdade formal, mas eu falo de minorias, de povos autóctones, de mulheres, de lésbicas, gays, transexuais, queer, intersexuais, enfim, a mais ampla gama em relação ao debate sobre gênero, minorias de uma forma geral que vão reivindicar o que ela chama de igualdade diferenciada, ou seja, vão reivindicar o reconhecimento da sua identidade. Aqui a gente pode incluir também
não só as questões de gênero e raciais, etc., mas uma busca de identidade cultural que é pleiteada por diversos tipos de minorias. Então, essa segunda fase do direito internacional do reconhecimento seria aquela em que emerge com maior força o debate sobre o feminismo no âmbito do direito internacional. Eu não tenho nenhuma pretensão de trabalhar com vocês todos esses enfoques. Eles são não só diversos, como por vezes eles são antagônicos. Existe uma disputa de enfoques muito grande. Alguns autores vão dizer que essa disputa se dá muito entre as pessoas que trabalham no terreno, em ONGs, em organizações internacionais, que são muito mais tendentes a reforçar os mecanismos jurídicos de igualdade formal, programas específicos que vão dar respostas a demandas de gênero, e nós teríamos uma vertente mais acadêmica, crítica, que vai problematizar essa atuação das ONGs e organizações internacionais, vai tentar fazer uma crítica mais ao sistema internacional no seu conjunto. Mas, enfim, a minha pretensão com o nosso encontro não é esgotar esses enfoques, é só lançar uma introdução à temática do feminismo no direito internacional, e é muito mais uma ideia de que a gente tem que incluir o debate sobre gênero em todos os programas de todas as disciplinas, né? Por mais que me ocorra pensar numa disciplina feminismo e direito internacional, muito mais importante do que isso é falar de feminismo e trabalhar as questões de gênero em todas as disciplinas. Em relações internacionais, cresce o movimento do feminismo. No encontro que nós teremos da Associação Brasileira de Relações Internacionais, vai haver um encontro de feminismo em RI, se desenvolve literatura também de gênero no âmbito da RI, eu diria que muito mais que no direito, inclusive. Então, a ideia de inclusão desse ponto no nosso programa é muito mais dar conhecimento desse debate, sem nenhuma pretensão de esgotar esse debate, né? Então, depois dessa rápida colocação do feminismo em relação ao direito internacional, mais ou menos situados, eu pensei ainda a gente discutir a estratégia que é utilizada pela Rebecca Cook no livro Coacusa, faz, digamos assim, relatado, resumido, as suas ideias centrais são resumidas nessa entrevista da Débora Diniz que eu sugeri para vocês como leitura. Depois, pensar junto com vocês as características e alguns limites da Convenção sobre o Direito das Mulheres, que eu acho que era bem exemplar de como essa questão da mulher e de gênero, de uma forma geral, aparece no direito internacional. E, se der tempo, talvez entrar um pouquinho no outro texto da Hillary, que tenta identificar quais são os principais enfoques, né? Mas se eu conseguir fazer essa primeira parte, eu já fico contente, porque eu acho que ela é a mais importante de todas, principalmente na matéria que a gente teve esse semestre, que era focada nas controvérsias, né? Porque essencialmente do que se trata esse livro da Cook e da Cusa, que se chama Estereótipos de Gênero, Perspectivas Legais Transnacionais. As autoras vão estudar casos em tribunais nacionais, principalmente tribunais constitucionais, mas também em jurisdições internacionais. Especificamente, nos interessa para esse semestre, e vai ser uma das questões da nossa prova, os sistemas regionais. Então, as autoras estudaram sentenças da Corte Europeia de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos e procuraram identificar nessa jurisprudência os estereótipos de gênero e fizeram uma tipologia desses estereótipos que elas consideram que é relevante para uma abordagem feminista ou de gênero do direito, e elas quiseram, desde o seu ponto de partida de pesquisa, falar de estereótipos transnacionais, né? Porque, de um lado, eles aparecem, mais evidente, aparecem em jurisdições que não são jurisdições nacionais, mas elas identificam um elemento, tanto na jurisprudência nacional como na jurisprudência internacional, de um elemento transversal
que vai aparecer da mesma forma, né, nessas jurisdições de diferentes esferas, né? Então elas vão começar o livro com um slogan polêmico, né? Elas vão começar o livro dizendo: estereotipar é parte da natureza humana. O que pode já de cara gerar um tremendo mal entendido, como costuma acontecer no feminismo, diga-se de passagem, né? Então já começa com ela: estereotipar faz parte da natureza humana, né? Isso não é nem de longe uma concordância com o ato de estereotipar, ao contrário, o texto é todo o livro é uma luta contra o estereótipo, mas quando elas falam de natureza, elas querem falar de práticas que são arraigadas às relações sociais, e não só práticas arraigadas, mas práticas que se naturalizam, ou seja, eu passo a achar aqueles estereótipos que elas vão identificar na jurisprudência. Parênteses, é muito grave sempre a identificação de estereótipo na jurisprudência, não é? Porque a gente vai recorrer à jurisdição justamente quando a gente considera que há uma injustiça, no sentido lato do termo. Mas, no sentido estrito, a gente vai para a justiça, para o judiciário, no caso, denunciando a violação de uma determinada lei. Quando aquele que é o nosso último amparo, que é o Poder Judiciário, ele reproduz os estereótipos no seu julgamento, nós chegamos praticamente ao fundo do poço, né? Então, estudar estereótipo de gênero na jurisprudência é extremamente importante. Porque se a gente não encontrou lá a oportunidade de desfazimento desse estereótipo, isso vai dizer muito sobre esse Estado e sobre essa sociedade, né? Então, voltando, natureza como construção social, evidentemente, e natureza como construção social no sentido de que esses estereótipos se associam à natureza na medida em que elas querem dizer que eles se tornam naturais a ponto do poder judiciário de um Estado, e grande parte dos Estados citados democracias ocidentais, né, supostamente as referências em relação a esse tema, elas também reproduzem estereótipos, e em alguns casos elas desfazem esses estereótipos. De qualquer maneira, um laboratório extraordinário para ver do que as autoras estão falando, né? Que é essencialmente a ideia de que a gente deve nomear os estereótipos primeiro e depois definir estratégias de tratamento desses estereótipos e buscar a sua eliminação, inclusive por meio de reformas legais, né? Então, as autoras vão explicar o que é um estereótipo. A origem grega da palavra estereótipo é bastante esclarecedora. Nós teríamos um molde a primeira utilização dessa palavra teria sido técnica na França, seria por meio da impressão, um molde de metal que reproduz conteúdos iguais, né? Então, as autoras vão definir o estereótipo como justamente esse molde que se faz do que é o homem e do que é a mulher. E a partir desses moldes a gente geraria visões generalizadas e preconceitos, no sentido de conceitos previamente estabelecidos, sobre as capacidades e papéis dos membros de um grupo. Essencialmente, qual é o efeito do estereótipo? Eu não vou me perguntar sobre as capacidades de cada indivíduo, eu vou pressupor a partir desse molde quais são as capacidades que esse indivíduo tem, e eu não dou nenhuma chance à singularidade desses indivíduos, independente do molde ser pertinente ou não ser pertinente, o que já obviamente não é pertinente, mas mesmo que fosse, eu não dou chance ao indivíduo de mostrar que ele é diferente dessas características que são atribuídas a um conjunto, né? E sobre preconceito, eu lembro sempre de uma definição da Laerte Coutinho, que diz sempre da forma despretensiosa que ela tem, né? Justamente por não ser uma acadêmica, para a sorte dela, né? Ela diz que, pensando um pouco, a questão do preconceito não é que ele é um conceito anterior. O que diferencia o preconceito de outros conceitos é que mesmo que a gente mostre que aquela ideia não tem correspondência na realidade, ele persiste, ele resiste a qualquer demonstração de impertinência, né? Ele continua, a gente vai lá e demonstra que os homens não são necessariamente mais fortes que as mulheres. Mas apesar de a gente desconstruir e dar exemplos, o nosso interlocutor vai continuar repetindo, né? Talvez não na nossa frente, talvez inclusive na nossa frente, ele vai continuar repetindo. Então,
fica a palavra preconceito no sentido de preconceito, mas também no sentido de conceito que não está aberto à aferição empírica. É uma ideia que se mantém como crença e que não se dispõe ao teste da realidade, né? Porque faz parte de uma engrenagem maior que não é uma engrenagem de busca da verdade ou de qualquer tipo de verdade que seja, né? Então, as autoras vão usar um outro autor que é Antonin Appiah para dizer o seguinte: por que os estereótipos existem? Eles existem porque eles facilitam a nossa vida, né? Nas palavras do Appiah, eles maximizam a simplicidade e a previsibilidade. Quando eu lido com um conjunto de estereótipos, eu destilo a complexidade. Tudo fica mais simples para mim, né? Tudo sendo mais simples é mais previsível. Eu dispenso a reflexão sobre o meu comportamento. Isso também é interessante porque o estereótipo ele é, nesse sentido, antiético por essência, né? Porque a ética é exatamente a reflexão constante sobre o nosso comportamento. Quando eu parto dos estereótipos, eu vou me afastando da ética, porque eu não vou me dando esse combate de refletir a todo momento sobre qual é o sentido do que eu faço, por que eu faço e quais serão os efeitos do que eu estou a fazer. Então, antes de falar da tipologia e entrar um pouquinho em alguns dos casos que eu acho mais interessantes da tipologia do estereótipo, é interessante falar sobre a metodologia que as autoras utilizaram, que é a metodologia da nomeação, né? Que elas usam em analogia a ideia de diagnóstico na medicina. Então, eu preciso primeiro diagnosticar um estereótipo. Como é que eu faço? E isso na jurisprudência é particularmente importante. Porque, às vezes, as demandas são denúncias de estereótipos, às vezes as demandas não são denúncias de estereótipos e o estereótipo se reflete na decisão jurisprudencial, né? É o juiz que se apropria ou constrói um estereótipo. Então, para as autoras, nomear um estereótipo é nomear um dano que talvez passasse desapercebido e mostrar como essa engrenagem funciona, como esse procedimento complexo que é a construção e aplicação de um estereótipo, como ele ocorre e que tipo de dano ele causa. Se eu não enuncio e se eu não consigo mostrar como ele causa prejuízo, essa é uma objeção constante, né? Quando a gente se refere, por exemplo, ao humor. Mas isso não causa dano a ninguém, né? Então eu preciso não somente mostrar onde está o estereótipo, mas desvelar o dano potencial ou o dano real que esse estereótipo causa. A partir daí, então, eu posso construir formas de tratar do tema e estratégias, inclusive legais, por meio da lei, de erradicação desse estereótipo. Isso também é importante, logo no início do texto, a Débora Diniz faz uma referência que me parece extraordinária para o nosso assunto de hoje, porque você sabe o quanto é difícil conversar sobre questão de gênero no direito internacional em organizações de caráter universal, em todos os âmbitos, mas é particularmente difícil quando a gente reúne estados cuja ordem jurídica não consagra sequer a igualdade formal entre homem e mulher e nega ou criminaliza a homossexualidade, a transexualidade, enfim, numa ordem jurídica em que o problema, as grandes questões de gênero têm menos problema de reconhecimento legal e mais de efetividade, já é um debate difícil. Quando a gente reúne estados que sequer chegaram no plano da igualdade formal, é muito difícil construir alguma coisa junto. A gente já vai ver como se construiu essa convenção, né? A lógica perversa que ela contém, que foi a lógica possível. Mas o fato é que, acho que eu não tinha terminado na minha sala aqui. A Débora diz uma coisa muito bacana, ela diz: as culturas não são justas. Então, a partir do momento em que eu digo, meu Estado tem essa ordem jurídica e essa particularidade deve ser respeitada porque isso reflete a minha religião ou reflete a minha cultura. Mas eu não posso pressupor
que a justiça, porque é a cultura. O argumento da soberania cultural, quando a gente fala da questão de gênero ou de qualquer outra questão de direitos humanos, ele não pode servir como subterfúgio para que a gente não polemize, não problematize a justiça dentro dessa determinada cultura. Como de resto, nós temos que problematizar a justiça dentro da nossa própria cultura, né? O que é inaceitável é que a gente aponte sempre o outro como violador ou etc, e que a gente se esconda na igualdade formal para não discutir os problemas profundos que nós temos. Mas o fato de diferenciar cultura e justiça me parece um começo de conversa importante no direito internacional para nós pensarmos numa matriz normativa comum, que é isso que as autoras defendem, não todas, mas uma boa parte da literatura sobre feminismo no direito internacional vai pautar isso. Não, a questão não é propor um modelo de gênero universal. É possível haver uma diversidade, obviamente, de arranjos em matéria de regulamentação, no sentido amplo do termo, das questões de gênero, mas nós teríamos que ter uma matriz normativa comum. É isso, essencialmente, que seria, de acordo com uma parte, digamos assim, da literatura, o objetivo do direito internacional em relação ao feminismo e à questão de gênero. Nos permitindo sempre questionar a justiça dentro de cada cultura e de como ela trata as questões de gênero, né?